Olá! Mais uma vez agora vamos virar a página e mudar de assunto. Vamos tratar agora de imunização. Gente, os seres vivos eles têm uma capacidade, a propriedade de gerar uma imunidade ou de fazer a imunização. O que é isso, essa imunização? Seria a capacidade que o organismo tem de identificar corpos estranhos, invasores no organismo, identificando, reconhecerem esse invasor, neutralizarem o invasor, combaterem, destruírem ou marcarem pelo menos para ser destruídos esses invasores ali no organismo. Então, essa propriedade chamada imunização seria aquela de fazer essa identificação e combater, é uma proteção para o organismo ali. Então, entrou um micro-organismo, ou entrou um vírus, entrou uma toxina que veio de um animal peçonhento, ou algo que foi injetado em você que é um corpo estranho, o seu organismo vai reconhecer aquilo e produzir moléculas que vão estar agindo contra, para te proteger contra aquele invasor, ok? Se você recebe um transplante, por exemplo, o transplante está vindo um órgão inteiro de uma outra pessoa para você, o seu organismo pode reconhecer aquele órgão como um invasor, porque ele está te protegendo. Aquilo ali, o seu organismo está preparado para receber um transplante. Não é natural você receber um tecido de um outro indivíduo. Então, o seu organismo, quando reage contra um órgão transplantado, ele está simplesmente te protegendo contra um invasor. É o mesmo processo de proteção contra a entrada de um micro-organismo ou de uma toxina que foi injetada, por exemplo, por uma cobra, ok? Quando você injeta sangue de um indivíduo num outro, que faz o que a gente chama aí de transfusão sanguínea, podem acontecer alguns acidentes. Esses acidentes são justamente por incompatibilidade entre o sangue de um com o outro, do doador com o receptor. E essa incompatibilidade é entre plasma e hemácias. Na membrana das hemácias você tem proteínas ali que vão ser identificadas como estranhas por anticorpos que estão no plasma sanguíneo do outro indivíduo, de forma que você vai ter uma reação imunológica, uma reação de proteção, uma reação que a gente chama de aglutinação, onde as hemácias vão ser agrupadas em montinhos de hemácias com o objetivo de serem destruídas por terem sido identificadas como invasoras, como estranhas, como diferentes daquele organismo que estaria recebendo, né? Quando acontece uma aglutinação, esse empacotamento, né, esse agrupamento de muitas hemácias, isso fica uma massa grande, compacta em relação ao tamanho delas e pode, chegando em algum vaso, entupir. Esse entupimento é o que a gente chama de embolia e pode gerar uma série de efeitos aí, trombose, embolia pulmonar e várias situações diferentes e acidentes que podem ocorrer por esses entupimentos ou embolias, tá bom? Outra coisa que pode acontecer também é a destruição da hemácia, que a gente chama de hemólise. Destruir a hemácia porque essa hemácia foi reconhecida como invasora. Ela está vindo de um outro indivíduo para o receptor está recebendo um sangue estranho, as hemácias foram identificadas como estranhas, diferentes, porque tem proteínas ali que são diferentes na membrana das hemácias, que são diferentes do organismo receptor, e ele está identificando como invasor, então, aquele sangue, e ele vai reagir gerando aquela aglutinação ali do sangue. Mas, além disso, ele pode pegar essas hemácias e destruir. Destruindo as hemácias, vão vazar o que tem cheio dentro das hemácias, que são as moléculas de hemoglobina. E as moléculas de hemoglobina vão ser processadas para poder ser eliminadas, e um subproduto da digestão aí de hemoglobina é a bilirrubina. As proteínas que estão circulando no seu sangue, no sangue de um organismo, usando o ser humano aqui como referência, as proteínas que estão circulando no nosso sangue, elas vieram de um processo único. Através da nutrição, você digeriu proteínas que foram quebradas até o nível de aminoácidos, e esses aminoácidos foram para a sua corrente sanguínea. Nesses aminoácidos da sua corrente sanguínea vão ser absorvidos por células, pelas suas células. As células, absorvendo esses aminoácidos dentro do citoplasma, vão usar esses aminoácidos para poder encaixar um no outro e montar proteínas que você precisa. Então, se você está precisando, por exemplo, de colágeno, você come colágeno, você coloca um comprimido de colágeno na boca, você não está pegando esse colágeno e repondo o colágeno que está faltando no seu organismo, que você está precisando, não. Isso não acontece. A única forma de um colágeno chegar onde precisa no seu organismo é o seu organismo produzindo colágeno e levando para lá. E colocando lá. Então, se você comeu
você ingerir um comprimido de colágeno ou um pedaço de carne, o que você está fazendo, ou uma gelatina, seja lá o que for, o que você está fazendo é digerindo proteínas para virar aminoácidos, para levar pelo seu sangue para todas as células do seu corpo, e as suas células pegarem esses aminoácidos e agrupar esses aminoácidos ali na ordem certa, formando a proteína colágeno que vai ser secretada e colocada no lugar onde deve ficar. Ok? Então, proteínas que você produziu, a gente vai chamar de proteínas específicas. Proteínas que entrarem no seu organismo, que não são suas, que não foi você que produziu, nós estamos chamando de proteínas estranhas, ok? E o seu organismo reconhece proteínas estranhas como um corpo estranho e ele produz anticorpos para poder combater esse corpo estranho, como uma proteção, tá bom? Se você ingerir uma proteína, ela chega no lugar onde precisa estar no seu organismo através desse processo de digestão e remontagem de uma proteína lá no lugar certo, produzida por você. Se você injetar uma proteína estranha no seu organismo vai produzir anticorpos para poder combater aquele corpo estranho que invadiu o seu corpo, ok? Essa molécula que entrando no seu corpo tem a capacidade de gerar uma reação do seu corpo, que é de produção de anticorpos para combater este invasor, ou seja, quem produz essa reação, nós chamamos de antígeno. Então, antígeno é aquele que gera uma reação de produção de anticorpos, ok? Essas reações químicas antígeno-anticorpo aí, que a gente chama, elas são uma parte de um processo de proteção do nosso organismo e luta contra doenças, contra agentes invasores, contra picadas de animais peçonhentos ou qualquer outra coisa que possa estar gerando e comprometendo a saúde do organismo. E essa reação antígeno-anticorpo, a ligação de uma molécula com a outra, ela é muito específica, tão específica que a gente usa como referência a analogia chave e fechadura. O anticorpo ele é específico para um antígeno específico. Então, para cada antígeno, ou seja, para cada corpo estranho que entra no seu organismo, que veio de um vírus, ou seja, que sejam proteínas do capsídeo de um vírus, ou que foram produzidas por uma bactéria invasora, ou a própria bactéria, aquilo que está a partir do reconhecimento das proteínas da membrana dessa bactéria invasora, de um fungo, de uma toxina qualquer, essa molécula que a gente está chamando de antígeno, que é qualquer uma dessas coisas que eu estou citando ali, para combatê-la, neutralizá-la, marcá-la ou destruí-la, vai existir um anticorpo específico para cada tipo de molécula, num processo, numa associação que a gente usa como exemplo chave e fechadura. Esse antígeno, então, que gera a produção de anticorpos, ele pode ser uma toxina, como eu falei, né? Produzida por uma bactéria, por exemplo. E o anticorpo, ele vai ser uma proteína que o seu organismo produziu para ir lá neutralizar, ou marcar e destruir, certo? Em algumas situações, essa reação do seu organismo produzindo anticorpos e anticorpos combatendo um corpo estranho, elas podem ser exageradas. E nesses casos de ser uma reação exagerada e muito forte, a gente pode ter o que a gente chama de choque anafilático ou anafilaxia, tá? A gente vai ver um pouco mais de detalhes disso depois. Bom, se a gente pega uma cobaia e injeta então numa cobaia uma dose de uma proteína estranha, num primeiro momento, a princípio, dependendo da quantidade que você injetou ali, esse corpo estranho, essa proteína estranha que entrou no corpo da cobaia, ela não vai gerar uma reação imunológica forte. Ela vai gerar uma reação que a gente chama de sensibilizante. Uma dose pequena, controlada, ela vai ser sensibilizante. Ela vai fazer com que o organismo daquela cobaia reconheça aquele corpo estranho e se prepare para poder reagir a um corpo estranho como aquele quando entrar em contato novamente. Então, essa primeira dose controlada pequena, ela chama de dose sensibilizante porque o organismo se prepara, produz células de memória, produz anticorpos para poder combater aquilo ali. A gente vai entender isso mais daqui a pouco, toda essa linha de produção aí. Só que quando você coloca uma segunda dose, ou seja, o indivíduo ele é exposto, o cobaia é exposto novamente àquele agente, se ele já se preparou para combater aquilo, ele vai ter uma segunda reação, que nessa segunda reação pode acontecer aquela reação anafilática, ou aquela reação exagerada, que pode gerar, por exemplo, sufocamento por contração
do tecido muscular liso do trato respiratório todo e a cobaia morrer e a óbito por uma reação exagerada do organismo de defesa contra aquele antígeno que tinha sido exposto previamente, né? Isso pode acontecer, no nosso caso, inclusive com antibióticos, com medicamentos quaisquer, com alimentos, com transfusão de sangue, qualquer coisa. Você não tem como prever exatamente quando o indivíduo, um organismo, vai ter uma reação exagerada contra uma segunda apresentação de um determinado antígeno, tá bom? Isso acontece, pode acontecer. Bom, então antígeno é aquela substância que tem a capacidade de estimular o organismo a produzir anticorpos, certo? Bem definidos os termos aqui. Um antígeno, ele pode ser uma proteína, um polissacarídeo, uma glicoproteína, ele pode ser qualquer coisa que vai gerar essa reação, tá bom? Agora, um anticorpo, ele é sempre uma proteína. Anticorpo é proteína. São as imunoglobulinas, as famosas Igs. IgA, IgG, IgM, IgE. Tá? IgA, ela é predominantemente produzida nas secreções. Aquilo que as células produzem, secretam e mandam ali para fora, você vai ter em alguns locais específicos ali, em algumas situações específicas, a produção de IgA. IgE, elas são predominantes na superfície da membrana ali de mastócitos, eosinófilos, basófilos, estão bem relacionadas à alergia, ou então a combate a parasitas, a eumintos, por exemplo, a vermes, certo? Em reações alérgicas aí você vai ter uma predominância de IgE, desse tipo de proteína específica, dessas imunoglobulinas específicas. IgM e IgG, elas estão bem relacionadas à reação do organismo à entrada de invasores de micro-organismos, por exemplo, ou de um vírus, por exemplo. IgM, ele é produzido inicialmente na fase inicial de uma determinada doença infecciosa. O agente invasor entrou no organismo, começou a se desenvolver no organismo, o organismo reconheceu aquele invasor, ele vai produzir no início para combater, através ali dos linfócitos B, na superfície dos linfócitos B, você vai ter ali a produção de IgM. Então, o IgM ele indica indiretamente que você está combatendo logo de cara, logo no início ali, você está na fase aguda de uma determinada doença infecciosa, os organismos entraram e invadiram o seu corpo. IgG ele é produzido em larga escala assim que acontece o reconhecimento do antígeno, mas ele é tardio. Então ele está mais relacionado à resposta de memória contra aquele antígeno. Ou seja, aquele antígeno entrou, IgM, que é o anticorpo inicial, ele vai estar produzido para combater naquele momento inicial. IgG seria no posterior. Para você, quando você tiver novamente uma exposição àquele antígeno, você tem IgG ali para poder combater o mesmo antígeno que o IgM produzido na fase aguda, combateu. O anticorpo ele pode atuar, então, como eu já citei lá atrás, neutralizando o invasor, seja o invasor o organismo ou as toxinas daquele organismo, tá? Ou então marcando para ele poder ser destruído. Destruído como? Marcando esse invasor para ele ser depois fagocitado, por exemplo. Entrou uma bactéria no seu organismo, na membrana dessa bactéria tem proteínas ali em volta na membrana dela, essas proteínas podem ser reconhecidas como um antígeno, ou seja, um invasor que precisa ser destruído, e marcadas pelos anticorpos para depois vir, por exemplo, um macrófago ali fazer a fagocitose e destruir aquela bactéria, porque ela foi marcada para ser destruída. Outra coisa que pode fazer é aglutinar essas toxinas, juntar as toxinas em vários montinhos para depois vir também serem fagocitadas, serem destruídas ou serem eliminadas. Outra coisa que ele pode fazer é neutralizar onde ele pega essas toxinas e ele vai reconhecer o epítopo dessas toxinas, ou seja, a parte daquela molécula reativa que poderia fazer um mal e neutralizar aquilo, reagir ali, se ligar ali no epítopo daquela toxina e vai neutralizar, ou seja, ela vai deixar de ser reativa, ela não tem mais aquela ponta exposta da molécula que iria reagir com determinada parte do organismo para poder gerar o efeito negativo ali da toxina. Então, quando ele faz esse reconhecimento e se liga ali, neutraliza, ela simplesmente não vai mais acontecer, não vai ter o efeito negativo ali até que seja destruído e eliminado, ok? Com a formação, então, desse complexo antígeno-anticorpo, que é o reconhecimento inicial ali para poder o seu organismo começar as defesas, as respostas imunológicas,
a gente tem então uma cascata de reações, que vários passos e processos diferentes que vão acontecer, que é o que a gente chama de resposta imune, para proteger você contra aquele invasor. Então, o organismo, quando ele vai ser invadido, tem várias etapas, várias barreiras de proteção para poder chegar ao ponto dele ser infectado, ser dominado por uma determinada infecção. Você tem barreiras como a pele, você tem células de defesa, como a gente já viu em módulos anteriores, que vão ser a primeira linha de defesa e vão fagocitar logo de cara, já vão tentar neutralizar logo da entrada já desses micro-organismos. E você tem esses processos da resposta imune posteriores se as primeiras barreiras não deram conta ali de impedir aquela infecção. A célula mestra desse reconhecimento de antígenos para poder gerar essa resposta imunológica são os linfócitos T. É um dos tipos de leucócitos que nós temos, glóbulos brancos, que são os linfócitos T. A gente tem dois tipos de linfócitos T e linfócitos B. Os linfócitos T, tem esse nome porque eles passam pelo timo para sofrer maturação, que é um órgão linfóide que a gente tem aqui logo acima do coração. Os linfócitos T, eles não produzem anticorpos, mas eles vão atuar na imunidade mediada por células, ou seja, imunidade celular. A própria célula linfócito T, ela vai reconhecer o corpo estranho e vai gerar a reação imunológica e o combate ali daquele corpo estranho. Então, o linfócito T, por exemplo, ele vai estar atuando em rejeição de órgãos transplantados, por exemplo. Tá bom? Mas os linfócitos T, eles também participam, influenciam na atividade dos linfócitos B. Linfócito T, existem outros intermediários nessa cadeia aí de célula que apresenta para a célula, mas para o momento aqui, eu vou falar das principais. Os linfócitos T, eles vão entrar no papel de ativar os linfócitos B. Eles podem reconhecer o antígeno e ativar o linfócito B para o linfócito B entrar no processo dele de produzir os anticorpos. Lembrando, linfócitos T não produzem anticorpos. Linfócitos B produzem anticorpos. Linfócitos T são as células mestras desse processo todo. Elas fazem o reconhecimento, ativam o B e o B vai fazer o processo dele. Qual é o processo dos linfócitos B? Linfócitos B, eles não precisam passar pelo timo, como o linfócito T, ele já veio lá da medula óssea, ele amadurece lá e ele vai sair fazendo o seu papel de proteção na resposta imune, né? Eles vão produzir os anticorpos e eles são responsáveis, então, pelo que a gente chama de imunidade humoral, que é a imunidade mediada por anticorpos. Os anticorpos produzidos pelos linfócitos B é que vão fazer tudo isso que a gente veio falando ali de reconhecer, marcar, neutralizar, destruir os invasores, sempre por reconhecimento de partes das moléculas que a gente chama de epítopo, a parte que foi reconhecida ali para poder ser combatida, seja do organismo ou da toxina produzida pelo organismo, tá bom? Quando o linfócito ele é formado na superfície dele, na superfície da célula daqueles linfócitos, ele já tem anticorpos específicos, certo? Ele vai ter uma série de anticorpos ali. Quando esse linfócito ele encontra um antígeno específico que é reconhecido por esses anticorpos específicos que estão ali na membrana da sua célula, faz a união antígeno-anticorpo ali. Acontecendo essa união antígeno-anticorpo, esse linfócito ele é ativado. Como eu falei, existem outros passos intermediários que não são adequados para o momento e para a fase agora que a gente está estudando, tá bom? Mas, a princípio, o linfócito ele tem os anticorpos ali na membrana da sua célula, naturalmente ele vai ter ali, ele vai reconhecer alguns antígenos, aconteceu esse reconhecimento, essa associação ali, esse linfócito T, ele após ter sido ativado, ele vai ativar o linfócito B, tá bom? E os linfócitos B, eles vão, depois que foram ativados, eles vão entrar num processo de divisão e diferenciação produzindo plasmócitos e células de memória. Então, depois de ter sido ativado pelo linfócito T, o linfócito T reconheceu o invasor, o antígeno, ativou o linfócito B sofre um processo de diferenciação e ele vai produzir dois tipos de célula depois dessa divisão, plasmócitos e células de memória.
Plasmócitos são os linfócitos B que vão produzir os anticorpos para poder combater naquele momento, combater o antígeno e fazer todo esse processo de reconhecimento, marcação, destruição, neutralização, como a gente viu, tá bom? Então, quem produz os anticorpos? Células B, linfócitos B. Só que depois deles terem sido ativados. Ativado significa, tenho que produzir anticorpos contra aquele agente invasor específico, tá? E aí ele sofre essa diferenciação produzindo célula de memória e plasmócito. Então, em última análise, quem produz os anticorpos são os linfócitos B, plasmócito, depois da diferenciação, são os plasmócitos, tá bom? Então, os plasmócitos produzem esses anticorpos que vão de imediato combater as moléculas invasoras. E as células de memória? As células de memória permanecem no organismo. Os anticorpos, depois que ele se encontrou com o antígeno e se ligou a ele não solta mais. Então ele vai ser destruído junto com o antígeno. Ele marcou, foi destruído, ele está indo embora. Os anticorpos, eles vão caindo aos poucos, à medida que eles vão fazendo o seu papel, eles vão decaindo. A quantidade de anticorpos aqui produzidos pelos linfócitos B, eles vão decaindo, tá bom? Pelos plasmócitos. As células de memória são as que permanecem depois no organismo. E elas vão permanecer no organismo, deixando o organismo preparado para, num segundo momento, quando ele tiver contato de novo com aquele antígeno, ele já tem as células de memória que já reconhecem de imediato, não precisam passar por todo esse processo de diferenciação e já vão de cara produzir os anticorpos e dar uma resposta imunológica imediata e rápida nesse segundo momento que tiver o contato com o agente invasor. Bom, quando você tem, então, esse primeiro contato com o antígeno invasor no seu organismo, a resposta, se a gente olhar isso num gráfico, a primeira resposta ao antígeno, ela vai ser pequena. A quantidade de anticorpos que vai ser produzida, ela não é tão expressiva e ela vai decaindo, e ela decai rápido. Você tem um primeiro contato, o seu organismo teve todo aquele processo de reconhecimento que a gente viu aqui, certo? E ativação, mas produz esses anticorpos aqui, esses primeiros aqui do plasmócito, eles vão ser produzidos e essa resposta imunológica acontece num primeiro momento, só que ela é pequena e ela decai rápido. Pensando em anticorpos. Na segunda exposição que o organismo tem àquele antígeno, a resposta imunológica ela vai ser rápida e em grande quantidade. Essa segunda resposta imunológica rápida e em grande quantidade acontece por causa das células de memória, que já estão lá preparadas desde o primeiro momento, da primeira exposição ao antígeno, a célula de memória já está lá pronta, então ela gera uma segunda resposta imunológica rápida e mais expressiva, com quantidade de anticorpos bem maior, porque aquelas células já foram reproduzidas, eles estão prontas e preparadas para produzir anticorpos de uma vez, ok? Nesse segundo momento. Então, a resposta secundária, essa rápida, que a gente tem pelas células de memória, a gente vai dar o nome para ela de resposta anamnésica, ok? A primeira é a de reconhecimento, a segunda é a de anamnésica, é a resposta anamnésica, tá bom? Que é a resposta rápida e que é mediada por células de memória. A gente tem alguns tipos diferentes de imunização. A gente tem a imunização ativa, que é a produção de anticorpos, certo? Pelo próprio indivíduo. O indivíduo teve, o organismo reconheceu o invasor e produz anticorpos contra aquele invasor, certo? E a imunização passiva. A imunização ativa, ela pode ser natural ou artificial. A imunização ativa, ou seja, a produção de anticorpos do tipo natural, é aquela que aconteceu por esse processo que a gente passou e a gente viu até aqui. O antígeno penetra no organismo, é reconhecido pelo organismo, o organismo vai passar por esse processo que a gente viu. Entrou um antígeno, seja um vírus ou o que for, esse antígeno vai ativar as células de defesa por causa do reconhecimento antígeno-anticorpo ali, certo? Essas células de defesa vão ativar as células, linfócitos T vão ativar linfócitos B, que vão produzir anticorpos e células de memória, ou seja, eles vão produzir plasmócitos e células de memória. Então você vai ter os plasmócitos produzindo os anticorpos para a primeira reação e as células de memória para memória imunológica contra aquele agente invasor quando ele vier de novo, né?
Então, este processo, quando o organismo entrou, ativou, o invasor entrou no organismo, o organismo reconheceu esse antígeno e produziu anticorpos aqui, a gente fala que isso é uma imunização natural. Antígeno em contato com o organismo produzindo anticorpo contra agente infeccioso. Tá? A imunização artificial, ela é ativa porque está produzindo anticorpo, mas ela é artificial no caso das vacinas. A vacina é quando você coloca para dentro do seu organismo antígenos, sejam enfraquecidos, sejam inativados, sejam parte só deles, só o epítopo, só a parte que é reconhecida, só pedacinhos daquelas proteínas ali invasoras, mas você tem várias formas diferentes de você colocar isso, de fazer a vacina, mas você está colocando um antígeno para dentro do seu organismo, para o seu organismo reconhecer esse antígeno e produzir todo aquele processo antecipadamente, antes que você tenha contato de fato com o invasor forte que pode te gerar um problema maior. Então, esse antígeno entrou, fez todo aquele processo de ativação de linfócitos, de produção de anticorpos e de geração de células de memória. E aí, no segundo momento, quando você vai ter contato de novo com aquele invasor, esse invasor está preparado com células de memória, o seu organismo está preparado com células de memória para poder já gerar essa resposta imune rápida secundária. Então, a imunização ela é ativa quando você está produzindo, o seu organismo está produzindo diretamente anticorpos contra o agente invasor, contra o antígeno. Natural quando você foi infectado e produziu a resposta imunológica, ou artificial quando você de propósito colocou esse antígeno para dentro ou parte dele para poder seu organismo se preparar para uma infecção de fato, né? Agora, já essa segunda parte, ou seja, a vacinação, o tipo de imunização artificial, ativa mais artificial, ela é profilática, ela é para você se preparar, para se defender, ela é preventiva, tá certo? Contra o micro-organismo ou o ente invasor ali, para você estar preparado antecipadamente. E a imunização passiva? Eu falei que a gente tem a ativa, que é quando você produz anticorpos, e a passiva é quando você recebe o anticorpo já pronto. Como que é isso? Soro. Se você entrou em contato com o antígeno e produziu uma reação imunológica contra aquele antígeno, você fez uma reação imunológica, uma imunização ativa. Se você recebeu uma dose de um determinado antígeno, por exemplo, uma picada de uma cobra, e o seu organismo pode não ter tempo de fazer todo esse processo para poder gerar esses anticorpos em quantidade suficiente para combater a ação dessa toxina da cobra, por exemplo, dentro do seu organismo, você recebe um soro onde nesse soro você tem anticorpos já prontos para combater aquela toxina daquela cobra que você levou a picada. Quem produziu esse anticorpo? Outro organismo, por exemplo, um cavalo. Você injeta o veneno da cobra no cavalo, o cavalo vai produzir o anticorpo vai ser depois purificado, colocado isso no soro, e o soro, no medicamento, que a gente está chamando aqui de soro, certo? Que é o plasma do sangue ali do cavalo, com esses anticorpos ali, foi purificado a partir dali, anticorpos produzidos contra aquela proteína específica ali da toxina da cobra, e você tem o soro antiofídico, você tem o soro para poder combater especificamente aí, você já tem o anticorpo pronto, esse anticorpo não foi você que produziu. Então, nesse caso, é a imunização passiva. Você recebeu o anticorpo pronto, você combateu aquele agente invasor que está dentro do seu organismo agora, e você não vai continuar produzindo esse anticorpo ali. Esse anticorpo você já recebeu pronto. Aquela quantidade que está ali é suficiente para poder combater e agir no seu organismo. E ele vai decaindo até acabar. Certo? Então, a imunização ativa, ela pode gerar essas células de memória e continuar. A passiva, você recebe, combate naquele momento e você não continua com ela depois. Ok? Então, como introdução para a imunização, é isso que a gente tinha para falar. Existem, como eu disse, muito mais passos nessa cascata de reações que a gente comentou aqui. Existem outras células intermediárias aí, tipos diferentes de células T, tipos diferentes de células apresentadoras, células que fazem aquela primeira linha de defesa. Você tem células diferentes aí, mas para esse momento aqui é o que nós precisamos aprender por enquanto, tá bom? Até a próxima, pessoal.